Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de concursos públicos de Sociologia da banca OCP. Hoje nós vamos pegar do concurso do Instituto Federal do Pará de 2009. Essa é a parte 1 do vídeo. Eu estou focado agora nos últimos meses nas resoluções de Sociologia. Assim que eu puder, eu volto também a resolver questões de história, mas por agora eu vou resolver as questões de Sociologia da banca OCP, no caso do concurso de 2009 do Instituto Federal do Pará. Então, essa é a parte 1 do vídeo, não vou resolver todas as questões em um vídeo só. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 26, 27, 28, 29 e 30. Então busquem aí se vocês tiverem dúvidas e quiserem o caderno, coloque Instituto Federal 2009 Banca AOCP, concurso público. Aí vai ter lá a prova de Sociologia. E a questão 26 vai ser uma questão até de certo modo simples, de conhecimento básico de Sociologia, que ela vai dizer o seguinte: fruto do moderno mundo capitalista e do desejo de libertar o conhecimento das crenças religiosas e da especulação metafísica, o termo sociologia apareceu pela primeira vez numa carta endereçada a Monsieur Vallard, com data de 25 de dezembro de 1824. Essa carta foi escrita pelo filósofo. Vamos lá, primeiramente, quando você fala em sociologia, quem foi o primeiro sociólogo, o primeiro a utilizar esse termo? Foi o Augusto Comte. O Augusto Comte é o primeiro sociólogo, o fundador da sociologia e o fundador da primeira escola de sociologia, da primeira escola sociológica, melhor dizendo, intitulada de positivismo. Então, nessa questão, você já entende que fala pela primeira vez endereçada ao Monsieur Vallard. Quem que escreveu essa carta? O criador do termo sociologia, que foi Augusto Comte. Além disso, a questão ela dá outra pista em que ela fala crenças religiosas e especulação metafísica. Quem conhece minimamente o pensamento de Augusto Comte sabe que ele embasava o seu pensamento na lei dos 3 estados, ou dos 3 estágios de desenvolvimento da humanidade. O teológico, ligado às crenças físicas, e o metafísico, que é da especulação, e o positivo, que é o último estágio do desenvolvimento das sociedades. Sendo assim, na questão 26, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 27. A questão 27 ela vai trazer um extrato de texto para nós analisarmos. Preste bem atenção na questão, porque essa parte aqui, essa lacuna aqui que vocês estão vendo, essa linha, é que você vai preencher essa ideia. Ou seja, vamos ler, você vai preencher com base nas alternativas que tem aqui. Então vamos lá, considerando a evolução, a transformação do espírito humano como evolução, Augusto Comte concebeu. O que Augusto Comte concebeu? Ele concebeu uma ideia, ele concebeu uma lei, ou ele concebeu uma lei? Ou seja, ou ele concebeu uma ideia, ou ele concebeu uma lei. Porém, quando você fala em Augusto Comte, o que ele tratava eram leis gerais da sociologia ou do desenvolvimento humano. O próprio positivismo é uma escola teórica calcada em leis gerais. Então, ele não concebeu uma ideia, ele concebeu uma lei. Sendo assim, você já pode eliminar, a alternativa ou melhor dizendo, você pode eliminar a alternativa A e a alternativa D. Portanto, você já elimina aqui, descarte a alternativa A e a alternativa D. Vamos seguindo ali. Tá bom, ele concebeu uma lei que ele chamou dos 3 estados e que compreendia 3 fases, que eu falei agora há pouco. A fase teológica, explicações relacionadas às ações divinas. Fase metafísica, explicações decorrentes de princípios gerais abstratos. E a fase científica, explicações nascidas da. Se você conhece o pensamento do Comte, sabe que a fase teológica, as explicações divinas, na fase metafísica, ela é abstrata, e na fase científica, ela vai ser o quê? Veja bem, se ele é uma lei, certo? Pode ser que ele seja na observação e da análise dos fatos. Ou seja, a B pode estar correta, certo? Até agora a B está correta.
A C também, até agora, ela está correta, mas você observa aqui que a C ela não está correta, melhor dizendo, porque ele fala uma lei, até aí tudo bem, mas ele fala observação e da análise das ideias. Então, ele não parte necessariamente das análises da ideia, porque ideia, para o Comte, é algo abstrato. Para os positivistas, a ideia ela é algo abstrato. Então, você observa aqui, certo, que a alternativa C, ela também pode ser descartada, tá? Eu já vou pintar aqui as que eu vou descartar. Eu vou pintar essa aqui. Eu vou pintar essa aqui também, que ela já está, a alternativa C também já está descartada. E eu vou pintar a D também, que ela fala que é uma ideia, tá bom? A alternativa E vai dizer uma lei, observação e da análise das leis. Dos do que e das leis. Isso daí está completamente equivocado, essa alternativa aqui. Então, basicamente, sobra a B. Na verdade, vamos ver se ela casa completamente. Vamos lá. Explicações nascidas da observação e da análise dos fatos. Ok. A fase positiva para Comte era a etapa final do espírito humano, cujo lema era, qual era o lema positivista? Ordem e progresso. Ou seja, está casado, né? Uma lei, observação e da análise dos fatos e ordem e progresso. Ou seja, a alternativa B está correta. Sendo assim, na questão 27, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 28. A questão 28 vai trazer o seguinte enunciado para nós. Quais são as três principais perspectivas que formam o núcleo clássico do pensamento sociológico? Ou seja, o que é o núcleo clássico do pensamento sociológico? Tecnicamente, quando você fala em núcleo clássico do pensamento sociológico, você está falando das principais escolas teóricas, que você observa que é o positivismo, certo? É o materialismo histórico, é o evolucionismo, você tem o materialismo histórico dialético, funcionalismo e sociologia compreensiva. Como que você faz isso? Quem são os três porquinhos da sociologia, os três clássicos da sociologia? Tirando o Comte, que é o fundador, é o Karl Marx, é o Durkheim e é o Max Weber. Então, se ele está falando das três principais perspectivas da sociologia, você está falando do materialismo histórico de Karl Marx, certo? Materialismo histórico dialético. Você está falando do funcionalismo de Émile Durkheim e da sociologia compreensiva de Max Weber. Sendo assim, a alternativa A ela está incorreta. Por quê? Porque ela está falando de materialismo histórico, isso está correto. Sociologia compreensiva também é algo correto, mas está falando de evolucionismo. Evolucionismo aí já é ligado a uma tese mais relacionada à biologia. Tá? Porque a sociologia, não vou dizer que ela rechaçou o evolucionismo, mas para os estudos das ciências sociais, o evolucionismo, muitas vezes, ele foi utilizado para justificar o racismo e o preconceito e uma superioridade europeia. Então, essa alternativa ela está equivocada, tá bom? Deletem essa alternativa. A alternativa B vai dizer funcionalismo, positivismo, marxismo e evolucionismo. Como eu já descartei o evolucionismo, o candidato não precisa, você que está vendo esse vídeo, não precisa nem refletir sobre o funcionalismo positivista, porque essa é uma discussão muito complicada, porque positivismo é uma coisa, funcionalismo é outra. Eu sei que o Durkheim bebeu na fonte do Augusto Comte, que muitos teóricos que bebem na fonte do que gostam do funcionalismo também têm lá a sua vertente, o seu pé no positivismo, mas essa discussão não está para nós agora. Então a alternativa B também está equivocada. A alternativa C vai dizer materialismo histórico e dialético, positivismo e historicismo. Eles não estão falando de... Veja bem, vamos voltar aqui. Ele está falando principais perspectivas que formam o núcleo clássico do pensamento sociológico. O historicismo não compõe o estudo clássico do pensamento sociológico. Então, deleta historicismo. Tá bom? Então, você pode descartar a alternativa C. A alternativa D vai dizer o seguinte: materialismo histórico e dialético, ok. Funcionalismo, ok. E sociologia compreensiva de Weber. Ok, e como que você sabe que essa alternativa está correta, além de eliminá-la? Você sabe que materialismo histórico está relacionado a Karl Marx, materialismo histórico e dialético está relacionado a Karl Marx, funcionalismo está relacionado a Émile Durkheim e sociologia compreensiva está relacionada a Max Weber ou Max Weber, como
o indivíduo quiser pronunciar. Portanto, a alternativa D está correta. E a alternativa E, vamos eliminá-la, está dizendo que é positivismo funcionalista, materialismo histórico e dialético e estruturalismo. O estruturalismo ele é uma corrente da sociologia, mas ele não é uma corrente da sociologia clássica. Então, tome muito cuidado. O estruturalismo ele é colocado como uma escola contemporânea da sociologia. Então, o candidato que for fazer essa prova, ele tome muito cuidado com as sutilezas das palavras das escolas teóricas. Então, sendo assim, a questão 28, a alternativa correta é a letra D. Certo? Vamos agora à questão 29. A questão 29, ela não é difícil, ela é uma questão simples, mas você precisa ter muito cuidado com as questões. É importante em concurso público ter muita atenção, tá? Porque tem muita pegadinha. E eu vejo até nas minhas provas que eu passo aos meus alunos em sala de aula, eles caindo em pegadinhas, assim, que você muda uma palavra. Cai como um patinho. Mas, enfim, quem entre os clássicos da sociologia professa que para alcançar a objetividade no estudo dos fenômenos sociais é fundamental separar sujeito e objeto de estudo, adotando para tanto uma perspectiva de neutralidade. Vamos lá, pessoal, pense bem. De fato, praticamente todos os sociólogos, né, todos eles falam que é fundamental separar o sujeito do objeto de estudo, certo? Ele estuda os fenômenos sociais. É óbvio que alguns autores falam que é difícil você separar na sua totalidade, outros autores falam que já é possível você separar na sua totalidade, mas apenas um dele fala da perspectiva da neutralidade. O que é a neutralidade? É você olhar o fenômeno de longe, você olhar o fenômeno como um fato social, certo? Agora eu já dei a dica para vocês qual é o autor que ele está falando aqui. Ou seja, não é Max Weber, não é Herbert Spencer, não é Marx, não é Tony. Né? Como que você pode fazer essa questão de uma outra forma? Se ele está falando entre os clássicos da sociologia, significa que Herbert Spencer e Tony já podem ser eliminados, porque esses não são clássicos da sociologia. Você elimina o Weber, porque o Weber não trabalha com perspectiva de neutralidade, certo? E o único que fala dessa perspectiva de neutralidade, o Marx também não fala, porque todo mundo pertence a uma classe, na visão dele, ou você pertencia à classe dos trabalhadores, ou à classe burguesa, ou você era dono dos meios de produção, ou você não era, não tinha um meio termo nisso daí, na perspectiva do Karl Marx. O que sobra é Émile Durkheim, ou seja, na questão 29, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 30, a última questão do nosso vídeo. As outras questões nós vamos resolver em questões posteriores. A questão 30 vai dizer o seguinte: constituída por um conjunto de regras e normas que existem fora das nossas consciências individuais. A sociologia, para Émile Durkheim, tem como objeto de estudo os fatos sociais. Beleza, que são tratados como coisas, cujas principais características consistem em ser coercitivos, ou seja, questão básica, o que os fatos sociais em Durkheim são? Eles são coercitivos, eles são generalizantes e eles são exteriores. Ou seja, então, se a questão ela já te deu que eles são coercitivos, só basta ser exteriores e gerais. Ou seja, eles não são disciplinadores, não são recorrentes, não são normativos, embora que ele trabalhe com conceito de norma, mas numa perspectiva diferente, não são interdependentes e gerais. Portanto, eles são coercitivos, exteriores e gerais. Sendo assim, na questão 30, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais!